Vamos agora analisar algumas propriedades dos vetores. Vamos olhar primeiro como nós somamos grandezas vetoriais. Então, sejam dois vetores, A e B. Nós queremos saber, então, qual é o resultado dessa soma, A mais B. Essa soma eu chamo de um vetor C, e esse vetor C, aqui, esse vetor C, é chamado de vetor soma ou vetor resultante. Antes de realizar a soma, vamos olhar para esses vetores. Todos possuem o mesmo tamanho. Todos possuem o mesmo comprimento. Todos possuem a mesma inclinação com a horizontal, ou seja, todos têm a mesma direção. E todos apontam para o mesmo lado. Quando isso ocorre, nós dissemos que todos esses vetores eles são iguais. São iguais. O que significa que tanto faz eu desenhar esse vetor aqui, ou transportar ele para cá, ou escrever ele em qualquer outro lugar. Não interessa o local que ele esteja desenhado, ele sempre será o mesmo vetor. Dito isso, para somar os vetores, nós vamos pegar o vetor B e vamos transportá-lo para cá. Esse vai ser o meu vetor B. Ok? Que é exatamente igual a esse aqui. E agora eu vou realizar a soma através da regra do paralelogramo. Vou construir esse paralelogramo. E onde é que está o vetor soma? Esse aqui vai ser o vetor soma C. Então, dessa forma, a gente escreve quem é C, vetor resultante, geometricamente. Note que esse vetor B, ele está aqui também, é o mesmo vetor B, e aqui é o mesmo vetor A, uma vez que eu criei o paralelogramo. Então, a gente nota que temos outra maneira de somar. Nós juntamos eles desse jeito, e o vetor resultante vem daqui para cá. Ou seja, se isso fosse um deslocamento, você foi visto aqui e no fim foi visto aqui. Então, primeiro você seguiu A e depois B, mas o deslocamento é a mudança de posição que você estava. Então, medido pelo esse vetor azul. E agora nós perguntamos qual é o vetor diferença. A menos B. Que operação é essa? Bom, nós sabemos que podemos escrever isso aqui da seguinte forma. O vetor menos o outro vetor, mesmo que você somar esse vetor com o oposto daquele. Ou seja, se a gente traz o B para cá, esse é o vetor B, o que eu vou fazer é somar com o oposto dele, que é o menos B. E aí nós fazemos o paralelogramo do mesmo jeito. E o vetor resultante vai estar nessa direção. Então, esse aqui vai ser o vetor diferença. Veja que isso aqui, A menos B, é igual a menos B mais A. Então, nós tínhamos o vetor A e aqui o vetor menos B. Então, se você estava aqui, seguiu este caminho, veio para cá, o seu deslocamento é esse aqui. Esse é o vetor diferença. Então, dito isso, quando nós temos A e B e fazemos o paralelogramo,
essa diagonal aqui maior vai ser a soma e essa menor vai ser a diferença. Suponha a situação onde nós temos essas duas pessoas aqui, cada uma puxando o barco em sua direção. Para onde vai o barco? Então, cada um puxa para si, mas o movimento do barco vai ser obtido da seguinte forma. Você constrói o paralelogramo, então provavelmente o barco vai estar indo em direção do vetor verde. Então, esse vetor verde é o vetor resultante, que é a soma de dois vetores, A mais B. E o que ele diz para a gente é que antes você tinha esses dois vetores, ok? E você substituiu por um terceiro, que é o resultante. Então, aqui você tinha essas duas pessoas puxando, mas matematicamente isso é equivalente a existir uma pessoa puxando na direção do verde, sendo esse verde a combinação dessas duas forças. E dessa forma eu troco o movimento que era devido a duas pessoas, levando para dois lados diferentes, por um movimento em linha reta. O que acontece quando a gente multiplica um vetor por um escalar? Então, seja, por exemplo, um vetor A, vou multiplicar ele por um número S, que não é um vetor, isso vai me dar um segundo vetor. Então, por exemplo, temos aqui o vetor A, em preto. Suponha que o primeiro, o S, seja meio. Então, isso significa que aqui teremos meio A. Então, dividindo no meio, esse aqui seria o meu vetor B agora. Então, o que eu fiz foi mudar o comprimento do A e não a sua direção. Suponha agora que o S seja 2/3. Então, nós dividimos aqui em 3 partes. 2/3, então 1/2. Então, esse aqui agora seria o B. 2/3. Suponha agora que o S seja menos 1. Então, nós temos que o B é menos A, e o que eu fiz foi inverter o sentido do A. Esse é o B, que na verdade é o menos A. E foi isso que nós usamos anteriormente, quando nós obtivemos a diferença entre dois vetores. Então, o escalar, você muda o comprimento do vetor. Você pode aumentar, né, se você multiplica aqui, por exemplo, por 2. Né? Aí você dobra o tamanho desse vetor. Né? Ele vai ficar 2 vezes maior. Ok? Aqui A, aqui A. Então, o escalar faz isso. Se você multiplicar por menos, então você inverte agora o vetor. Suponha agora a situação onde nós temos um vetor A, depois somo um vetor B, e aí um vetor C, e por último um vetor D. Qual é o vetor resultante? Então, o vetor resultante, basta olhar o ponto de onde você saiu e aonde você chegou, traço o vetor desse ponto que você saiu para onde você chegou, e esse vai ser o vetor resultante. E esse vetor resultante vai ser a soma de todos esses aí. Vamos agora somar esses vetores de 2 em 2. Por exemplo, se eu somar A com B, eu vou ter esse vetor azul.
Então, esse aqui é o A mais B. E depois somo esse A mais B com o vetor C. Então, depois do vetor C, eu vou estar lá no pontinho verde. Então, esse aqui agora vai ser o quê? O A mais B, ok? Mais o vetor C. E por fim, eu somo esse vetor A mais B mais C com o vetor D. E aí, eu finalmente chego no vetor resultante, que é a soma de todo mundo. Isso significa que se a gente tiver, por exemplo, a gente pode sempre somar de 2 em 2, se a gente tiver, por exemplo, 3 vetores, aqui, eu posso fazer A mais B primeiro, e depois somar com C. Esse vai ser o meu vetor resultante. Então veja, somo A com B e depois o vermelho com o C. E obtenho esse aqui. Eu posso também fazer o quê? Somar B com C. Veja, esse aqui vermelho vai ser o B mais C. Então agora eu somei B mais C. E depois somo esse vermelho com o preto, que é o A. E aí, novamente, eu tenho o mesmo resultado, o vetor soma. Ou seja, eu posso somar de 2 em 2 e não importa a ordem que eu vá escolher. Em termos de produto, existem dois produtos que podemos definir, que é o escalar e vetorial. Mas vamos fazer isso no momento apropriado do curso, quando você realmente precisar dessas propriedades.